Seja bem-vindo ao canal Ana Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, o ex-presidente dos Estados Unidos compareceu à Gala de Israel Heritage Foundation e pediu ao rabino David Katz que dissesse palavras de oração. O ex-presidente Donald Trump participou da Gala de Israel realizada no Trump Golf Course, Nova Jersey. Antes de falar, foi apresentado pelo vice-presidente da IHF e pelo diretor executivo, rabino David Katz. Antes de seu discurso, Trump pediu ao rabino que fizesse palavras de oração. Você vai fazer uma pequena oração ou algo assim? Você gostaria? Ele perguntou e acrescentou: quem é melhor do que rabino? O rabino Katz voltou ao palco e abençoou o ex-presidente Trump e agradeceu, dizendo: estou feliz por ter dito a ele para fazer isso. Trump então falou aos participantes do evento e recebeu o prêmio Kate Yerushalayim, Coroa de Jerusalém, um reconhecimento por seu trabalho em benefício de Israel e das relações entre Israel e os Estados Unidos. Ou seja, o Trump ainda é lembrado, uma grande referência, e recebeu essa coroa de Jerusalém em reconhecimento a tudo que ele fez, o acordo de Abraão e outras coisas. Então você vê como um líder em potencial, alguém que faça algo extraordinário em Israel, pode receber uma coroa, pode ser coroado, pode ser reconhecido até como um Messias, né? Não é tão difícil, né? Se surge um líder político que faça coisas semelhantes ao Trump fez, não é difícil ele ser reconhecido como um Messias. Voltou, né, aqueles protestos em Israel pela questão da reforma judicial, que o Benjamin não arreda o pé. Está dividindo o país? Está. Mas, né, se ele prefere. E os protestos, eles começaram a ganhar outras formas, né? O protesto anti-reforma judicial se torna um anti-messias. Os protestos contra as medidas de reforma judicial propostas pelo governo do Benjamin assumiram conotações religiosas, quando os manifestantes atacaram a casa do MK do Likud, Ariel Kale, em Haifa, na noite de quinta-feira, cobrindo o bairro com cartazes proclamando: aqui vive o messiânico. Eles fizeram ataques até mesmo ao túmulo do irmão do Benjamin. Carney apresentou uma queixa sobre o assunto à polícia e respondeu aos manifestantes. Os covardes anarquistas chegaram à calada da noite e vandalizaram o prédio residencial onde moro e ponto de ônibus do outro lado da rua. Em hebraico, você realmente acha que eles vão conseguir me quebrar? Uma queixa será apresentada à polícia e veremos o sistema de execução da autoridade. Ombudsman também agirá contra outras pessoas. Houve manifestações em todo o país, à frente da Casa dos Ministros e outros membros da coalizão, incluindo o presidente do parlamento, Amir Ohana, o membro do parlamento, Boaz Lut, e o ministro de Ciências. Kale também respondeu no tweet com uma citação do primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion: o sionismo é um movimento messiânico. Essa é talvez a única palavra que lhe cabe, que a distingue. É um movimento que trabalha pela redenção do povo e pela redenção do mundo. O judaísmo exige crenças restritas no Messias, Mashiach, literalmente ungido em hebraico. Maimonides lista como um dos 13 princípios de fé resumidos na declaração: creio com plena fé na vinda do Messias e mesmo que ele demore com isso, aguardo sua chegada todos os dias. O conceito messianismo teve origem no judaísmo, em que há duas fases no Messias: o Ben José, da casa de José, e o Davi, da casa de Davi. O Mashiach Ben Yosef, da casa de José, é um processo mundano e prático que representa uma era em que os exilados judeus retornam à terra de Israel, o deserto florescerá, o terceiro templo em Jerusalém será reconstruído. Guerras serão travadas contra as forças do mal que oprimem Israel. Mashiach Ben José
prepara o mundo para Mashiach ben Davi, que será uma figura específica que restabelecerá a dinastia davídica e lutará na guerra de Gog e Magog. Isso não deve ser confundido com o judaísmo messiânico, que é um ramo do cristianismo que incorpora elementos judaicos. O judaísmo rejeita Jesus e a crença em divindade de Jesus é incompatível com o judaísmo. O problema é que aí está falando mais sobre o judaísmo messiânico e o judaísmo ortodoxo são um pouco diferentes. O messiânico, ele também não é evangélico, ele tem a crença de Jesus como Messias, mas não tem aquela crença de divindade. Depende também do judaísmo messiânico, que também é diferente de algumas ramificações, assim como o evangélico é. Os judeus ortodoxos têm suas ramificações, então o judaísmo messiânico também tem. Então uns creem numa coisa, outros creem em outra. Uma ramificação crê que Jesus é o Messias, outro crê que ele veio como profeta e só depois ele volta como Messias, e aí tem umas diferenças. Mas no governo de Israel, o judaísmo messiânico é colocado como evangélicos ou cristãos. Para o governo não existe judaísmo messiânico, é cristão e pronto. E aí esse caos em Israel tem a ver com o Messias, na visão deles, né? Como colocou no título, é uma reforma judicial que se torna anti-Messias. Falando sobre o messianismo, o Dan Shapiro, que foi escolhido para liderar agora o Acordo de Abraão, ele é ex-embaixador dos Estados Unidos em Israel, e ele é a pessoa que detém a pasta que foi indicada para ser embaixador na Jordânia. A Jordânia é o país que está à frente ali do Monte do Templo. Israel não tem autoridade religiosa sobre o Monte do Templo, quem tem é a Jordânia. Isso é importante porque ele é totalmente pró-Israel e luta pelo Estado de Israel, e como embaixador ali na Jordânia, ele pode incluir no Acordo de Abraão, o Monte do Templo. Não é muitas pessoas que estão observando ele, mas eu estou. Como ele vai estar à frente do Acordo de Abraão e ele está com essa influência na Jordânia, a gente pode ter surpresas com esse senhor em questão do Monte do Templo e Jordânia, porque o Acordo de Abraão ainda não incluiu, de fato, o Monte do Templo. E agora pode incluir. Uma das frases que ele fala é que o Monte do Templo deveria ser de autoridade religiosa de Israel. Então a gente pode ter surpresas com esse Dan Shapiro. Antony Blinken, que anunciou a função dele, né, o secretário dos Estados Unidos, ele fala que Shapiro apoiará os esforços dos Estados Unidos para promover uma região mais pacífica, interconectada, aprofundar e ampliar os acordos de Abraão e construir o Fórum de Negev. O Fórum de Negev praticamente inclui todos os países árabes. O cargo ficará alojado no Departamento de Assuntos do Oriente, próximo do Departamento de Estado. Ele sempre foi o favorito. O governo vai ter feito um esforço diplomático para convencer a Arábia Saudita a normalizar as relações com Israel. Com Yael Lempert, que detém os portfólios dos Acordos de Abraão e Fórum Negev, do Departamento de Estado, é candidato o presidente Joe Biden para embaixador na Jordânia, e por isso que Blinken estava considerado Shapiro, de acordo com a reportagem de Axios. Então você pode ver, olha, quando incluir Fórum de Negev e juntar com os Acordos de Abraão, aí envolve praticamente todos os países árabes. E é lógico que é de interesse, principalmente econômico, dos países árabes. Porque, vamos falar a verdade, né? Nenhum país árabe quer entrar em acordo com Israel simplesmente por simpatia. É sempre interesse econômico, militar, alguma coisa desse tipo.
A gente não pode ser iludido e falar que os Estados Árabes são apaixonados com Israel. Lógico que não, só toleram. Então há uma grande possibilidade de o Acordo de Abraão se juntar com o Fórum do Negev através desse Dan Shapiro. Então é isso, que Deus abençoe vocês.